Quarta palestra, a Engenharia Civil em uma usina nuclear. Palestrante, André Luiz Ferreira Pinto. Essa palestra faz parte do ciclo de atividades organizadas pela professora Monique Cordeiro e pela professora Fernanda Lins, com o intuito de trazer assuntos interessantes e relacionados ao curso de Engenharia Civil. Essa palestra aconteceu no dia 1º de julho de 2020, às 18 horas. Boa noite, eu sou a professora Fernanda Lins, espero que todos estejam todos bem em casa. Hoje nós teremos nossa quarta palestra, que é sobre a engenharia civil em uma usina nuclear. Essa palestra ela vai ser apresentada pelo engenheiro civil André Luiz Ferreira Pinto. Ele é ex-aluno da UERJ, mestre em engenharia civil na área de estruturas pela PUC-Rio, funcionário da Eletronuclear desde 2011, né? Então a gente tem aí mais ou menos uns 9 anos, e ele trabalha no departamento de análise de tensões. Eu gostaria de chamar a atenção que essa palestra não pode ser gravada, porque tem algumas questões de direitos autorais, e eu vou pedir também que vocês mantenham os vídeos e os sons desligados, para deixar a transmissão melhor, ok? As perguntas elas podem ser feitas no chat, e aí no final nós vamos agrupar e respondê-las. Então, obrigado pela presença de todos e espero que vocês gostem. André, vou passar a palavra para você, vou desligar aqui a minha câmera, você pode ligar a sua e ligar o seu som. Obrigada. Bom, boa noite. Eu vou apresentar um pouquinho aqui do que eu faço lá. A gente faz muitas coisas, então só vou falar um pouquinho do que eu faço. Então, um pouquinho a mais do que eu faço, algumas coisas que eu sei que aconteceram, mas são muitas coisas. Então, é só um gostinho para vocês quiserem depois trabalhar lá. O dia que tiver concurso de novo. Deixa eu botar aqui minha tela. A engenharia civil, uma usina nuclear, né? Tá? A Fernanda já me apresentou. Vou falar aqui aonde fica, né, a usina nuclear. Na verdade, nós temos duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Elas ficam ambas na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, CNA, que a gente chama. Para vocês terem uma ideia aqui mais ou menos onde fica. Aqui está o Rio de Janeiro, aqui cadê o mouse? Aqui, Rio de Janeiro. Nós temos Angra, temos Paraty e a usina, o nosso central, fica aqui entre Angra e Paraty, tá? Um pouquinho depois de Angra. Tá? Essa aqui é a visão do mapa do site, onde nós temos aqui em vermelho a usina de Angra 1, nós temos em verde a usina de Angra 2, em amarelo, onde Angra 3 vai acabar, quando ela acabar, ela vai ficar instalada, já começou meio instalada. Nós temos aqui o centro de informação, o dia que vocês quiserem dar uma passada lá, estiverem indo para São Paulo, passarem ali, quiserem dar uma paradinha lá, tem um museuzinho, eles explicam, é bem legal, bem interessante, mostra bastante coisa. Bom, aqui está uma foto de Angra 1 e Angra 2. Angra 1, essa usina menor aqui, mais cilíndrica. Angra 2, essa mais esférica. Angra 1, uma tecnologia americana, da Westinghouse. E Angra 2 é uma usina tecnologia alemã, já mudou de nome uma opção de vezes, KWU, Siemens, Areva, hoje é Framatome, a tecnologia. Angra 1 tem a capacidade de geração de 640 megawatts elétricos, Angra 2, 1.350, um pouquinho mais perto do dobro. E Angra 1 tem 35 anos, já está operando, Angra 2 está operando já há 20 anos. Essa aqui é Angra 3, a usina está parada ainda, vamos recomeçar de novo, mas algumas partes já foram concluídas, por exemplo, aqui o prédio da turbina, esse aqui é o prédio do reator, aquele que era esférico em Angra 2, Angra 2 e Angra 3 vão ser gêmeas, e essa aqui é a entrada
dos equipamentos. A gente depois vai ver um pouco mais para frente. Também, tecnologia alemã, gêmea, mas tem a previsão de ter um pouquinho mais de capacidade de geração, porque ela tem algumas, embora seja gêmea, ela tem algumas melhorias tecnológicas, então a gente vai conseguir produzir um pouquinho mais de energia. Para ter uma ideia, a nossa central gera em torno de 3% da capacidade do consumo do Brasil e 30% do consumo do Rio de Janeiro. Se eu tirar esse aqui, já foi avisado. O que é uma usina elétrica? O que é uma usina elétrica? Todo mundo sabe física, né? Tá todo mundo física 2 na cabeça, lembrando tudo, então nem precisava mostrar, mas eu tive que relembrar, então vou mostrar para vocês também. Bom, esse aqui é primeiro o motor elétrico. O que é um motor elétrico? Você tem, por exemplo, um ventilador na sua casa, um motor elétrico e tal. Como é que ele funciona? Você tem a geração de energia, o equipamento que fornece energia, geração não, fornece energia. Essa energia passa num campo magnético e gera uma força que faz esse movimento, faz esse rotor aqui girar, gerando movimento. No caso de um ventilador, ele vai gerar vento para você. O que é o gerador elétrico? Nada mais é que o processo inverso. Então, a gente entra com energia mecânica de um lado, girando o rotor, tem um campo magnético ainda, e a corrente que é gerada, a gente pode usar para acender uma lâmpada, pode usar para ligar o ventilador, pode ser usado para qualquer coisa. E aí, nossa usina é justamente para fazer esse tipo de processo. O processo é esse: transformar energia mecânica em energia elétrica. No nosso caso, energia mecânica, mas qualquer tipo de transformação de um tipo de energia para o outro é uma usina elétrica. Vamos mostrar alguns tipos de usinas elétricas. Alguns exemplos, não vou mostrar todo mundo, não, que são muitas. Por exemplo, nós temos usina eólica, que é basicamente isso que a gente viu. A gente tem um rotor, o vento gira o rotor, esse rotor gera energia no gerador, que é transmitido para o sistema. Uma hidrelétrica, o mesmo processo, a água desce, desce da barragem, gira o rotor, que gera energia elétrica. O processo é muito parecido. Uma termoelétrica, nós temos uma fonte de calor, essa fonte de calor esquenta a água, que evapora, gira a turbina com um gerador conectado que vai gerar energia elétrica, e essa água é resfriada e volta para o sistema, ciclo fechado, e a gente gera energia elétrica a partir dessa turbina, desse rotor. Quais tipos de usinas termoelétricas que existem? Bom, todas elas são muito parecidas. O que muda é qual é a fonte de calor. Nós temos fonte de calor a carvão, a gente queima o carvão, esquenta a água, gera vapor e gira a turbina. Nós temos queima de resíduos ou biomassa, mesmo processo. Solar, nós temos algumas energias solares que elas funcionam do mesmo sistema. Ela esquenta a água, essa água gera vapor, gira a turbina e gera energia elétrica. E nós temos, no nosso caso, energia nuclear, energia termonuclear. Esse é o nome da nossa usina, é Eletrobras Termonuclear, nossa empresa. Mas como funciona isso? Como são essas usinas termonucleares? Nós temos aqui, primeiro, mostrando quais os países que têm reatores nucleares, tá? Em mais escuro são os que têm mais, no caso, mais de 50, temos Estados Unidos e França. Outros países também têm uma quantidade grande, Canadá, por exemplo, Reino Unido, Japão, Rússia.
A gente tem países com menos, como o Brasil, Argentina, África do Sul, que a produção é muito menor. A França tem, sei lá, mais de 50% da geração, não sei o número exato, mas com certeza mais de 50% é quase que tudo. A geração dela é com nuclear. E como é que funciona essas usinas termonucleares? Todas elas funcionam da mesma forma internamente. É por fissão nuclear. Nós ainda não estamos com, ainda não chegamos na fusão nuclear. O pessoal está falando muito hoje em dia, mas todas as de hoje em dia são de fissão nuclear. Como é que funciona esse processo? Nós temos um átomo, por exemplo, o átomo de urânio 235. Ele recebe o impacto de um nêutron, absorve esse nêutron e vira um isótopo, um outro átomo com 236 de massa. Ele absorveu aquele nêutron, só que ele é instável. E quando ele se despedaça, se ele se quebra, ele sofre fissão, ele gera resíduo, gera dois tipos de, nesse caso aqui, dois tipos de outros elementos, gera também mais outros nêutrons, são liberados, e gera também energia. Essa energia que vai ser usada para aquecer a água, para gerar o vapor lá no final. A gente pode ver aqui que essa geração de nêutrons, ela tem a geração em cadeia. Essa geração, um átomo que se quebra, sofre fissão, ele libera nêutrons para ativar outros átomos. Essa reação tem que ser controlada. A questão é que como fogo, né? A gente pode usar o fogo para, se ele for descontrolado, em ter um incêndio, tem um problema, mas a gente pode usar o fogo para muitas coisas úteis. A mesma coisa a energia nuclear. Enquanto ela estiver controlada, não temos problema. Aqui está o diagrama de funcionamento de uma PWR, que é o tipo de usina que a Angra uma usina que é onde tem um reator de água pressurizada. Então, nós temos aqui a imagem, tem o nosso vaso do reator, onde estão os elementos de combustível. Então, aquele urânio, esse sistema em vermelho, laranja aqui, é um sistema que fica pressurizado, então ele aquece acima do ponto de ebulição da água, mas como a pressão é muito alta, na verdade não passa o ponto de ebulição daquela condição de pressão. Então essa água, ela passa de 100 graus, mas não gera vapor. Então essa água aqui, ela passa num trocador de calor. Esse trocador de calor, sim, que é o gerador de vapor, a água que entra nele aquece e, por estar em pressão ambiente, ela gera vapor. Esse vapor passa na turbina, a turbina, através do gerador, gera energia elétrica. Essa água volta, passa no condensador. Nesse condensador, a água do mar retira calor e transforma esse vapor com água que volta em água para ser retroalimentado aqui. O que a gente pode ver aqui de interessante? Interessante é que essa região aqui, no vaso do reator, estão os elementos combustíveis, então a parte radioativa. Você pode ver que a parte radioativa nunca sai da estrutura de contenção. Então, quando a gente olha lá o prédio do reator, o edifício do reator, toda a parte dos elementos combustíveis está dentro daquele prédio. Então, nada sai daquilo ali. Então, aquele sistema ele é estanque e ainda tem a proteção, se por um acaso de algum problema, tem uma proteção da estrutura de contenção. Mas temos outros tipos de reatores no mundo. Eu vou falar mais de dois. Um outro que é muito parecido com o nosso, que é o BWR. Tá? Você pode ver aqui a grande diferença é que o sistema, aonde o vaso do reator, ele gera vapor, então BWR, no caso, é o bed boiling, então a água evapora, então a água vem para o reator, evapora, essa água que passou no reator passa na turbina, é condensada e volta. Então, quer dizer, eles têm uma redundância a menos. Se der algum problema nessa tubulação aqui, por exemplo, é água que passou passou dentro do reator. Não que tenha contato direto, mas é uma água que
tem mais possibilidade de estar contaminado. Então, é um sistema um pouco menos seguro que o nosso. E onde que é usado esse BWR, por exemplo? Esse BWR é muito usado no Japão. O Japão tem muitas usinas que são BWR. E uma das usinas que era BWR era Fukushima. Em 2011, teve um acidente em Fukushima Daiichi, não sei o que é Daiichi. Esses aqui são os, os prédios onde eram os reatores e tal, na verdade eram 4 aqui. Nem todos eles estavam ligados no momento, só não me lembro o número, mas alguns estavam. Outros estavam desligados para manutenção, troca de combustível. Tá? E aconteceu um evento externo que causou o acidente. Qual foi o evento? Nós tivemos um terremoto. Aqui eu estou mostrando só os terremotos com magnitude mais de 4,5 nos últimos 30 dias. Tá? Eu não consegui achar uma melhor com. Bom, ficava muito poluído também. Mas eu não consegui achar um melhor assim com. Consegui um pouco. Bom, deixei para o final, né? Então não. Deixei para o último minuto, então não deu tempo de fazer uma gráfica melhor. Mas esse gráfico aqui, esse mapa aqui, mostra a região do Japão. O Japão está aqui enterrado embaixo dessa porção de terremotos. Então, nos últimos 30 dias, tiveram uma série de terremotos acima de 4,5 nessa região aqui, onde o Japão está construindo as usinas dele. Então, ele tem um problema um pouquinho maior que o nosso. O que aconteceu lá? Os terremotos ocorreu e algo poderia ter sido feito para resistir ao terremoto? Vocês podem perguntar. Na verdade, foi feito. A gente existia lá para eles, existia um terremoto de projeto. Foi calculado com um terremoto de projeto, um terremoto que acontece a cada, não sei, 1 milhão de anos. Mas mesmo assim, as acelerações foram acima dos valores de terremoto de projeto. Se você for ver as, as reportagens, o terremoto que aconteceu lá foi um terremoto que foi acima desse terremoto de projeto. A gente poderia, por exemplo, ter feito um terremoto calculado por um terremoto maior? Sim, poderia ter calculado. Pode fazer qualquer coisa. Engenharia a gente faz qualquer coisa, né? Só que tudo é caro. A gente quiser botar tudo, a gente bota, só que é caro. Então, teria que botar mais dinheiro. Então, o que se faz? Se faz um estudo estatístico para ver, qual terremoto que pode ocorrer aqui em tanto tempo. Vamos planejar para esse terremoto. Então, o projeto, na verdade, considerava a possibilidade de um terremoto daquela magnitude que ocorreu acontecer. Tanto considerava que dos reatores que estavam ligados, começaram um processo de desligamento seguro. Eles entram num processo automático que eles começam a se desligar e resfriar o reator. E nesse processo, como a usina desliga, entram os geradores diesel para gerar energia elétrica para manter o sistema de resfriamento do reator funcionando. Então, qual foi o problema? Se tudo isso aconteceu, qual foi o problema? O problema foi o tsunami. A onda do tsunami foi maior que a onda de projeto. A onda que eles tinham planejado quando construíram a usina tinha sido menor. Então, nesse processo, o gerador de diesel foram inundados, levado embora, e o sistema de resfriamento foi desligado. A água não podia mais resfriar. E aquele reator ainda fica quente durante o tempo. Você precisa retirar aquele calor. E esse calor não foi retirado. E aí que foi o problema. O problema dele foi justamente esse calor não ter sido retirado. Teve uma pequena explosão lá, tal, mas nada muito ruim como Chernobyl, né? Como vocês já viram no programa. A onda de projeto poderia ter sido maior? Vocês podem perguntar. Sim. Na verdade, nesse caso, deveria ter sido maior. Eles, acho que não paparam mosca em alguma coisa aí, fizeram e não sei, não sei qual foi o motivo, não estou lá para ver, mas eles deveriam realmente ter feito um dique ou alguma coisa maior
para impedir que essa onda pudesse afetar o desligamento das usinas. Bom, meu trabalho como engenheiro na eletronuclear, o trabalho de várias pessoas, né? Então, o que nós podemos fazer lá? Nós podemos colocar coisas novas lá dentro, ou nós podemos tomar conta das coisas que estão lá. As usinas não estão ficando mais novas, significa que a gente tem trabalho para manutenção das usinas. Quais trabalhos nós temos lá? Nós temos, por exemplo, depois de Fukushima, nós tivemos que olhar e ver, ó, será que a gente precisa fazer alguma coisa? Será que a gente tem que reavaliar alguma coisa? Então, isso foi uma coisa nova. Nós tivemos que fazer um planejamento, ver o que vamos fazer agora. Aconteceu aquele problema, como vocês viram lá, nós somos 450 usinas mais ou menos no mundo, é um número relativamente pequeno, então nós temos uma política de, as usinas no mundo em geral, tem a política de aprender com os erros das outras usinas, de outros países. Acontece um problema em outro país, a gente olha e vê, será que a gente pode fazer alguma coisa? Também temos uma coisa nova fazendo, unidade de armazenamento a seco. Eu vou explicar melhor o que vai ser isso mais na frente, mas é basicamente onde nós vamos guardar os elementos combustíveis usados, que foram usados durante esses anos todos, tanto Angra 1 quanto Angra 2. Qualificação sísmica. Qualificação sísmica também é um serviço que a gente faz tanto para equipamentos que a gente está botando novos, ou para equipamentos que, por exemplo, deu algum problema, o equipamento falhou, tem um disjuntor, o disjuntor queimou, tem que comprar um novo. Esse novo vai entrar naquele sistema que já existe, é um sistema que já existe, mas aquele equipamento precisa de uma qualificação sísmica. Então, o que nós fazemos? Vou mostrar também. Corrosão acelerada por fluxo, é um trabalho que nós temos lá. Um trabalho que a gente faz de manutenção das tubulações que existem lá. Por exemplo, suporte tubulação e equipamento. Nós podemos tanto ter tubulações, equipamentos novos que nós vamos instalar por qualquer motivo, é um sistema novo que a gente vai colocar de segurança, ou mexer no um suporte que a gente vai precisar mudar um direcionamento de uma linha, a gente vai ter que modificar, ou uma linha está tendo vibração, a gente vai ter que mexer no suporte para talvez diminuir a vibração. Então, a gente tem a parte tanto de novos quanto de manutenção. Recuperação estrutural, nós estamos do lado do mar, né? Então, temos um ambiente muito agressivo. Nós temos a tomada d'água, que é onde a água que é capturada para o resfriamento do sistema secundário, ela fica dentro d'água, né? Então, tem ali uma região onde a água sobe e desce, então aquela região é uma região mais agressiva ainda, então tem problemas ali. Tá? Assim, uma série de outros trabalhos que nós temos lá. Eu vou me focar mais nesses 4 primeiros. Os outros eu acho que precisaria de mais fotos que eu não tive acesso, então eu deixei assim para uma próxima vez. Mas eu vou explicar melhor esses 4 primeiros casos. Então, pós-Fukushima, né? Fukushima, o que nós tivemos que fazer? Verificação da base de projeto para lidar com eventos externos. Bom, o que é isso? Eventos externos, vamos começar com os eventos externos. Eventos externos são terremotos, por exemplo, é um dos eventos externos que nós temos que nos preocupar. O Brasil, diferente do Japão, a gente pode ver aqui, ó, nesses últimos 30 dias, não teve nenhum terremoto grande aqui na região. Na verdade, aqui nós estamos numa região entre placas, diferente do Japão aqui, que não dá nem para ver a linhazinha aqui, mas tem uma linhazinha que corre aqui, são as placas tectônicas, essas placas estão em contato, estão uma querendo entrar na outra, gera uma fricção aqui, e essa fricção gera uma liberação de energia quando elas se soltam e gera o terremoto. Nós aqui estamos numa região muito confortável, mesmo porque essa placa que está andando aqui, a placa que liga, vamos dizer, da África e da América, na verdade estão separando, até que até a América se polaria aqui na África, a gente está indo para longe. Então, até isso facilita para a gente. Então, nós estamos numa região que tem relativamente pouca probabilidade de termos um terremoto muito grande. No entanto,
nós fazemos um estudo, foi feito um estudo lá no começo, antes de implementar as usinas, falando, ó, qual vai ser o terremoto que a gente vai ter no máximo aí? Ah, vamos fazer um terremoto, qual terremoto é o maior aí? Para quanto tempo? 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, sei lá, 1 milhão vezes 1 bilhão, vezes 1 trilhão. Não, isso fica caro, né? Aquele negócio que a gente falou, fica caro, ter tudo é caro. Então foi estipulado lá, não sei, mais de 1 milhão de anos, eu não sei exatamente qual é a probabilidade, é o maior terremoto que pode ocorrer em 1 milhão de anos. Igual aquilo que a gente vê de chuva, que a gente vê ou de vento, quando a gente vê na faculdade, a gente vê qual o vento máximo que pode ocorrer aqui em tanto tempo, qual a chuva máxima que pode ocorrer daqui em tanto tempo. Nosso caso é qual o terremoto máximo que pode ocorrer daqui em tanto tempo, um valor maior que 1 milhão. Então, é um terremoto bem maior do que a gente espera que aconteça. Mas, mesmo assim, nós temos um terremoto na base de projeto. O tsunami, por exemplo, nós temos que nos preocupar com o tsunami. Também é complicado, porque o tsunami veio quando acontece quando tem uma movimentação de terremoto, essas placas dentro da água, gera uma coluna de água que gera uma onda que varre a costa. Nós não temos nem muito isso. Fora isso, se vocês olharem aqui, a nossa usina, que está aqui em vermelho, ela está numa região de Bahia. Então, a própria onda perde muita energia nesse processo de até chegar aqui. Então, as ondas que chegariam aqui, no caso de um tsunami, seriam pequenas também. Então, também a probabilidade de acontecer um terremoto, o pior terremoto, o pior tsunami que pode acontecer aqui, qual a altura dele? A altura é muito baixa, né? Não dá nem, sei lá, acho que é questão de centímetros, eu acho que é acima do nível que a gente está lá, não, acho que é muito pouco. Então, também, mas não tivemos que nos preocupar. Então, o que que a gente fez no caso? Verificou se o nosso projeto, a nossa base de projeto que a gente fez lá atrás, baseou o nosso projeto em cima, as acelerações de terremoto. Será que nossa aceleração de terremoto tem que refazer alguma coisa? Nós fizemos o estudo e o estudo mostrou que não precisamos. Significa, todos os nossos cálculos sísmicos estão válidos, estão seguros. Não precisamos mexer nessa fase de projeto para eventos externos. Em compensação, uma coisa que nós temos lá muito na Costa Verde é chuva, na região de Angra. Então, um dos problemas que a gente tem é deslizamento de encosta. Um dos trabalhos que a gente fez de pós-Fukushima foi a ampliação das margens de segurança para prevenir esse deslizamento de encosta. Então, a gente olha assim, por mais que Fukushima não tenha tido deslizamento de encosta, isso leva a gente a olhar novamente o projeto e ver, será que a gente pode melhorar alguma coisa? E realmente, vamos melhorar a segurança para deslizamento de encosta. O que mais que nós fizemos lá? Vamos instalar equipamentos móveis para aumentar a capacidade de bombeamento de água no caso de ter algum problema. Tive um problema, tenho que resfriar o reator. Como que eu faço isso? Tive algum problema dentro das bombas, estão dentro do sistema, já existe no sistema, a gente bota um equipamento móvel, bomba, mangueira, para jogar água lá para dentro e ajudar o resfriamento. Liga os diesel, a gente já tem gerador diesel de emergência, de reserva. Mesmo assim, vamos botar gerador diesel móvel complementar. Quer dizer, faltou uma coisa que não tinha lá no Japão. Acabou o diesel de emergência, teve problema, bota o móvel e continua bombeando. Isso tudo para poder desligar as usinas com segurança. Falar um pouco da unidade de armazenamento a seco. Bom, como eu falei, a unidade de armazenamento a seco, ela vai guardar os combustíveis usados para um futuro próximo. Por quê? Hoje em dia, os elementos combustíveis que foram usados, vamos dizer, o nosso combustível que a gente usa, quer dizer, o urânio, ele fica dentro desses elementos combustíveis. Eles fazem um processo de um rodízio lá dentro, né, dentro do reator, e eles vão queimando esse urânio, queimando o modo de dizer, né? Eles vão usando, eles vão, como a gente viu lá, o urânio deixa de ser urânio, né? Depois dele ser usado, ele vai deixando de ser, vai virando outra coisa. Essa outra coisa não pode ser utilizada
como combustível para a gente. Então, conforme vai passando o tempo, ele vai gerando esses outros elementos não são possíveis de gerar energia com ele, e chega um ponto que esse elemento combustível não pode ser mais usado para gerar energia. O que a gente faz? Pega esses elementos combustíveis, coloca em piscinas especiais dos prédios, dos edifícios de segurança. O que está acontecendo? O problema é que esses combustíveis, eles já estão, Angra 1 já está tem 35 anos, Angra 2 já tem 20, e essas piscinas estão ficando cheias. O que a gente faria com isso? A princípio, o governo federal vai ter que decidir aonde que a gente vai botar onde é que a gente vai instalar esse depósito definitivo, que a gente vai guardar esse elemento combustível usado lá, para um dia poder fazer alguma coisa com ele. Já, lá fora já tem até isso. Eles pegam os elementos combustíveis e botam numa outra usina diferente e extraem um pouco mais de energia dele. Mas nós aqui não temos essa tecnologia, não usamos essa tecnologia. Então, nós guardamos esse elemento combustível usado e vamos guardar por um tempo, a princípio, indefinido. Ninguém sabe exatamente quanto tempo que a gente vai usar, vai demorar para descobrir alguma coisa para fazer com ele, o que fazer com eles, né? Então, nós vamos fazer, na verdade, essa unidade de armazenamento a seco é um armazenamento provisório. O definitivo, o governo federal ainda não definiu onde vai ser. Nós vamos fazer essa provisória só porque a gente está ficando sem espaço. Essa aqui, no caso, é uma piscina de armazenamento de combustível usado, que tem dentro de Angra 2, eu acho. Depois eu estou com o chefe aí, o chefe está na linha, não pode nem falar besteira. Então, essa é a piscina de armazenamento de combustível usado e os elementos combustíveis ficam ali dentro. Dá até para ver um gridzinho lá embaixo. Aqui, aqui assim, né, onde eles ficam, tipo um engradadozinho com uma opção de vareta, o elemento combustível. Então, eles estão sendo guardados aí, eles vão ficar guardados um tempo aí, eles perdem um pouco de energia, não pode também levar diretamente para o AS. A gente vai pegar os que estão mais tempo guardados e esses que vão levar para o AS. Como é que foi a solução? O que é esse armazenamento a seco? A solução desse armazenamento foi usar esses canister, que são cascos cilíndricos em aço inoxidável. A gente vai colocar os elementos combustíveis dentro desses cascos cilíndricos e levar para fora. Esses cascos são fechados hermeticamente, eles são completamente lacrados. Eles vão ter a refrigeração passiva, a movimentação de ar exterior, para ser não depender de uma refrigeração que você precisa de energia elétrica, ele vai resfriar por convecção. E vão ser protegidos por um módulo de armazenamento. Esse módulo de armazenamento já foram construídos, já começamos a entregar. Começaram a entregar para a gente. São construídos com 2 cilindros de aço preenchidos com concreto de alta densidade. Eles medem cerca de 6 metros de altura e 3,6 de diâmetro. São mais de 100 toneladas, eu não sei o número exato, mas é bem mais que isso. Mas eu vou dando chute boto aqui embaixo, né, meu chute aqui embaixo, para ter certeza que eu acertei. E eles têm também a função estrutural de resistir aos eventos externos, né? Se o prêmio colocou lá fora, mas o que eu vou fazer? Não, se tiver terremoto tem que aguentar, se tiver tornado, nós temos cálculo de tornado, nós temos cálculo de impacto se tiver um tornado, ele pode gerar um debris lá, um lixo lá, e pode ser lançado em cima disso. Então, nós temos cálculo disso. Nós temos uma série de eventos externos, né, que a gente tem que calcular. E esse modo de armazenamento tem que existir também, esses eventos externos. Aqui está uma foto de um módulo desse chegando lá. Esse é um dos que está chegando agora, já está chegando em Angra. Dá para ver o tamanho dele. E o canister vai entrar dentro dele. Aqui nós temos a representação de como vai ser o AS. Aqui é uma representação esquemática, né? Aqui é Angra 1 e Angra 2. Tem um veículo transportador que vai levar esses módulos de armazenamento para serem armazenados nessa área controlada aqui. Área controlada tanto para pessoas não entrarem, também controlada radiologicamente. Não tem um pouco de radiação ali, então ele tem que ficar separado.
aqui, ó, a guarita, o almoxarifado e tal, tudo isso vai ser feito, está sendo feito. Então, o que nós fizemos lá? Qual o trabalho que o engenheiro tem com o AS? Nós temos, por exemplo, implementação de modificações de projeto nas duas usinas. Que modificações? Por exemplo, Angra 1, nós tivemos que fazer modificação na ponte rolante do edifício do elemento combustível. O que é a ponte rolante? A ponte rolante é um guindaste que fica em cima andando em cima como se fosse no teto do edifício. Angra 2, nós tivemos adaptação na ponte polar e no semipórtico. Esse eu tenho foto de Angra 2. A ponte polar também é um guindaste, mas é um guindaste que gira em torno do eixo. Então, por isso que é a ponte polar. O semipórtico é muito parecido com uma ponte rolante. É uma ponte rolante também. Vou mostrar para vocês mais ou menos. O de Angra 1 dá para tirar uma ideia como é que é a partir do semipórtico. Também tivemos obras civis. Estamos fazendo obra e estamos fazendo obras civis. Então, o que nós temos lá? Concretagem da laje, construção do almoxarifado, a instalação de uma opção de coisas, cerca, guarita, iluminação, os sistemas de monitoração de temperatura e radiação, que é tudo monitorado. E o que nós fazemos lá? Porque isso não é eletronuclear que está construindo. A gente fez a licitação, uma empresa ganhou. Então, o que nós fazemos? No caso da implementação das modificações de projeto, verificamos se a empresa está fazendo de acordo com está levando em consideração os requisitos que a gente passou para ela antes dela fazer a licitação. Por exemplo, ela tem que resistir aos eventos externos. Eles vão fazer um cálculo, mostrar para a gente, e a gente vai ver, não, o cara está fazendo certo, não está fazendo certo. Se a gente não gostar, a gente manda voltar, manda eles melhorarem o relatório, melhorar o cálculo, e a gente aprova ou não. A parte de obra civil é fiscalização. Tem uma empresa também contratada para fazer a obra, mas a eletronuclear tem engenharia fiscalizando a obra. Tá? No caso aqui, eu fiquei mais na parte nosso departamento é mais de análise de tensões, né? Nosso departamento é mais de análise. Então, a gente não fica na parte de fiscalização, vamos dizer assim, a gente faz mais a parte de cálculo e tal, mas quando nós fazemos cálculo, temos que olhar também para ver se o que eles estão fazendo estão de acordo com o que a gente calculou, né? Aqui eu vou mostrar, por exemplo, Angra 2, um esquemático de Angra 2. Tá? Nós podemos ver aqui, esse aqui é o prédio do reator. Tá? Esse aqui é o reator, em vermelho esse aqui. E esse aqui em azul, esse uma compridinho aqui, é o gerador de vapor. Então a água... bom, aquele que a gente viu no começo. Vamos voltar para cá, antes que eu me perca. Essa aqui é a ponte polar, em amarelo. Tá? O que ela faz? Esse 6 aqui é a piscina. Ela vai pescar um elemento combustível aqui dentro, encapsular ele no câncer, botar ele aqui do lado de fora, ele passa por aquele equipment lock, quer dizer, esqueci o nome em português. De onde o equipamento sai, tem uma comporta aqui, o equipamento sai, e aqui nós temos semipórtico. Semipórtico, esse semipórtico, aqui nós temos a ponte rolante do semipórtico. Ela vai pegar aqui o cânister com os elementos combustíveis, descer aqui embaixo para ser levado por um módulo de transporte para o AS. Então, em Angra 1, nós temos basicamente isso aqui no teto da usina, no teto do prédio do combustível. Esse aqui, essa aqui gira em torno do eixo central aqui, então por isso que essa aqui chama ponte polar. Essa aqui é mais para frente e para trás. Tá? Esse aqui é o site lá, a construção do AS. Não sei de quando que é esse aqui, a gente já deve estar bem mais avançado que isso. Com certeza, já estamos chegando, recebendo coisa já. Então, esse aqui seria a obra lá, civil. Além disso, nós também temos a parte do transporte dos módulos carregado da usina até o AS, também deu coisa para a gente fazer. Por exemplo, será que o veículo ele tem capacidade para aguentar carregar os módulos de armazenamento da usina para o AS? Será que o solo tem capacidade de aguentar esse carregamento todo?
Então, aqui, eu fiz um pouquinho de verificação fiz uma verificação do veículo e também foi feita uma verificação do solo, não fui eu que fiz, mas foi feita uma verificação também para garantir que o solo vai aguentar aquele carregamento. Esse aqui é um módulo de transporte, tá? Na verdade, a gente vai ter dois módulos de transporte, um atrás do outro, para carregar o nosso módulo de armazenamento, tá? Então, com isso aí que a gente vai levar da usina para o AS. Qualificação sísmica. Qualificação sísmica, na verdade, nós podemos ter aquilo que eu falei, coisas novas e coisas já velhas que a gente vai verificar. Que a gente vai colocar lá no lugar, substituir vai ser, vai estar ok. O que é a qualificação sísmica? Qualificação sísmica é o processo que garante que o equipamento vai manter a capacidade de exercer sua função de segurança durante e ou após o terremoto. O que é isso? Bom, vai acontecer um terremoto, qualificação é sísmica, então estamos falando de terremoto. Será que aquele equipamento ele vai continuar funcionando durante o terremoto? O terremoto aconteceu, aquela bomba continua funcionando? Aquela bomba continua funcionando depois do terremoto? Será que ela precisa? Então, no caso, a usina teve um terremoto, dependendo do tamanho do terremoto, ela tem que desligar com segurança e se manter desligada. Por exemplo, as do Japão, elas desligaram com segurança, mas não conseguiram se manter desligadas com segurança, porque os diesels de emergência não foram varridos, então eles não conseguiram, a usina não conseguia resfriar o reator, manter o reator resfriado. Então, é um pacote completo, desligar e ficar desligado direitinho. Então, todos os sistemas, estruturas e componentes têm que resistir ao terremoto? Não. A gente só precisa naqueles que têm função de segurança. Em Angra 2, por exemplo, o prédio da turbina, edifício da turbina, ele não tem garantia nenhuma que ele vai resistir. Tá? Então, nós olhamos aqui de volta a nossa figurinha, nós temos aqui o prédio do reator, do lado dele o prédio da turbina. Turbinas são esse módulo aqui, esse 2 aqui, e o 1 aqui é o gerador elétrico. Então, aqui são as turbinas, tá? Então, no caso de um acidente de terremoto, esse prédio aqui, o prédio do reator, é um prédio de segurança, então ele tem que ficar em pé, tem que continuar funcionando, vai ter bomba aqui dentro funcionando, vai ter equipamento elétrico funcionando. O prédio da turbina, não, o prédio da turbina pode cair. Cair mesmo. Está vendo esse tanque aqui? Esse tanque aqui é gigante. Vocês estão vendo o tamanho do prédio, é o tamanho desse tanque aqui. Para vocês terem uma ideia, no caso desse prédio cair, esse tanque aqui tem tanta água dentro, que essa água gera uma onda de pressão que é adicionada ao cálculo do terremoto. Quer dizer, a aceleração que tem o terremoto, ela ganha um acréscimo devido a essa pancada dessa água batendo no prédio do reator. Então, quer dizer, o nosso terremoto é amplificado considerando que esse tanque aqui vai ser rompido, porque o prédio vai vir abaixo. Pode vir abaixo, né, no pior dos casos. Então, a gente considera, na verdade, dois terremotos. A gente tem o terremoto de projeto, que a gente chama de Design Basis Earthquake, tá? E a usina é projetada para resistir a 5. O que significa isso? Teve um terremoto DBE, a usina vai e desliga, sozinha. Pá. Acabou, faz uma verificação, está tudo ok, está tudo funcionando, a gente ou conserta-se o que não era de segurança, porque pode não ter resistido, mas ela desligou com segurança, está tudo ok. Volta a usina, ela pode voltar até 5 vezes, ela pode funcionar até 5 vezes, ter 5 terremotos desses. Já o SSE, que a gente chama Safe Shutdown Earthquake, que é o terremoto de desligamento seguro, esse é o para terminar, né? Aconteceu, a usina desliga sozinha, desliga com segurança, mas mesmo assim, mas essa não pode voltar. Aconteceu esse terremoto, desliga a usina e tchau. No caso de Fukushima, só para vocês terem ideia, o terremoto que eu falei foi maior que o DBE, maior que o de projeto, mas foi menor do que o SSE. Então ela foi, desligou e tal. O problema dela foi mesmo o tsunami.
Já está com uma série de outras usinas no Japão foram desligadas e já estão religando, né? Algumas foram religadas já. Fizeram as verificações e tal, verificaram se a base do projeto estava boa e religaram. Vou falar um pouco de classe sísmica, porque depende de qual tipo de equipamento, o que ele faz, depende dessa classe sísmica para ver como que eu vou atuar. Por exemplo, tem equipamentos que têm classe sísmica de função, quer dizer, eles têm que funcionar durante ou depois, né? Pode funcionar durante e depois do terremoto. Por exemplo, uma bomba de resfriamento, ela tem que bombear água no sistema, então ela tem que funcionar depois do terremoto. Já está funcionando antes, já está resfriando o sistema e tem que continuar funcionando depois. Tem algumas outras, tem uma classe sísmica de integridade, quer dizer, uma tubulação, ela não pode vazar, a tubulação ela tem que continuar estanque. Tem outros equipamentos que eles têm que funcionar só estabilidade, quer dizer, eles não podem cair. Por exemplo, o suporte, por exemplo, tem que manter a tubulação no lugar. Eu, por exemplo, não posso ter eu posso ter um relé elétrico que não, vamos dizer, no mesmo gabinete elétrico eu posso ter um relé que não é de segurança e um de segurança. O que não é de segurança, ele não pode cair, porque se ele cair, ele pode atingir o de segurança. Então, mesmo equipamentos sem função de segurança podem exigir qualificação sísmica se afetarem algum com função de segurança. Por exemplo, uma tubulação de água, se ela passar, essa tubulação é de segurança, precisa de qualificação sísmica, você olha assim, não. Mas ela passa em cima de uma bomba. Ela está passando em cima de uma bomba. Então você tem que qualificá-la sismicamente, porque ela não pode vazar. Não pode vazar em cima de uma bomba que vai funcionar durante um acidente. Então você tem que qualificar sismicamente também um equipamento desse. Tá? Como funciona essa qualificação sísmica? A primeira coisa é a gente saber qual terremoto que eu vou usar, qual terremoto que eu vou qualificar, né? Para qual terremoto que eu vou qualificar os meus equipamentos. Então, como é que funciona? Gera-se um time history de sísmico, quer dizer, um gráfico de acelerações no tempo. Tá? Esse aqui é um terremoto, vamos dizer, esse é o terremoto que a gente vai calcular. Através de um processo matemático, isso aí tem gente aí que eu estou ouvindo aí que eu sei que sabe mais que eu já, que acabou de fazer a matéria e está sabendo. Mas tem gente aí que vai explicar melhor. Nesse processo aqui de matemático aqui, a gente gera um outro gráfico, onde esse gráfico aqui, na verdade, tem frequências e acelerações. Nesse aqui era tempo e aceleração, nesse aqui eu tenho frequência e aceleração. Tá? E esse gráfico que a gente vai usar, esse gráfico é mais útil para a gente, é melhor para a gente fazer conta com esse gráfico do que esse time history aqui. Tá? Então, a partir de um time history, a gente gera os espectros, chama espectro, esse gráfico do frequência no tempo, frequência e aceleração, chama-se espectro. Então, a partir de um time history, de alguns time history, a gente gera os espectros que vão ser usados para o nosso cálculo sísmico. E esse aqui é um exemplo de um espectro, tá? De uma outra usina, não é a nossa. Tá? Aqui tem as frequências. Tá? Dá para ver que aqui, depois de 33, 50, as frequências são baixas, não tem amplificação. E essa aqui é uma amplificação, porque nessa região aqui tem mais aceleração maior, né? Então, nós temos aqui os vários gráficos, cada um deles tem um amortecimento diferente. Gráficos com menos amortecimento têm acelerações maiores. Gráficos com mais amortecimento têm acelerações menores. Tá? Como que a gente usa isso? No caso, depende do equipamento que a gente está fazendo. Por exemplo, um equipamento que é soldado, um equipamento soldado, ele tem um amortecimento inerente a ele que é menor do que um equipamento aparafusado. O aparafusado ele tem uma certa folga, então ele perde um pouco de energia, e essa energia seria justamente esse amortecimento. Você não teria essa aceleração toda, essa amplificação toda. Então, um gráfico para equipamentos soldados, a gente talvez usaria 2%, equipamento soldado. Um de 4%, se a gente fosse um equipamento aparafusado. Outra coisa, a gente tem o DBE, novamente. DBE é o terremoto de projeto.
SSE é o terremoto de desligamento seguro. O DBE é um terremoto menor. O SSE é um terremoto com acelerações maiores. Em compensação, como ele tem acelerações maiores, você admite que ele é muito mais destrutivo, equipamentos dentro deles começam a se deformar mais, então eles perdem mais energia. Então, terremoto DBE, a gente faz o cálculo com uma amplificação maior que corresponde a um damping menor, a um amortecimento menor. No caso de um SSE, terremoto de desligamento seguro, como ele tem mais deformação, ele perde mais energia durante o terremoto, a gente consegue trabalhar com amortecimentos menores. Então, a gente tem que fazer, quando a gente vai fazer as contas, a gente faz a conta com DBE, com um amortecimento menor, e com SSE com um amortecimento amortecimento maior, e a gente verifica qual dos dois é o determinante. Pode, às vezes, é o DBE, às vezes é o SSE. Como que é feita essa qualificação sísmica? A gente já tem os dados de entrada, tem um input ali. A gente, basicamente, duas maneiras de fazer. Ou a gente calcula, ou a gente faz um teste sísmico. No caso, cálculo, a gente pode fazer um cálculo manual, pode dizer, Excel, sei lá, faz a conta lá, pega a aceleração, verifica se ele resiste para aquela aceleração, por exemplo, aquela plataforma, se vai ter uma aceleração maior, se ela vai resistir a uma tubulação, se ela vai resistir àquela aceleração, ou por elementos finitos. A gente tem programas de elementos finitos hoje que a gente coloca esses dados também, esse dado de entrada do terremoto, verifica se ele passa ou se não passa. Outro tipo de verificação, de qualificação, é um teste sísmico. Tá? O teste sísmico no caso, a gente pode usar uma mesa vibradora, a gente coloca o equipamento aqui em cima, a gente passa a gente coloca o equipamento aqui em cima, faz a mesa vibrar, e essa mesa e o seu equipamento resistir, se ele pode ser que exista a função, se a gente vai ter que medir lá se ele continua funcionando, ou se ele vai se despedaçar lá, soltar peças, a gente qualifica ou não. Então, esses testes sísmicos, o que a gente faz? Nós, como engenheiros lá na eletronuclear, nós calculamos quais são as acelerações na mesa, qual a aceleração que eu tenho que colocar lá dentro, e, às vezes, nós temos que calcular o suporte, porque, se a gente olhar aqui, a mesa ela tem umas furações pré-definidas. Então, a gente, às vezes, tem que colocar o equipamento aqui dentro e tem que prender o equipamento na mesa, e a mesa não casa. Então, a gente bota um suporte no meio. Esse suporte não pode interferir no resultado final, né? Está medindo, está querendo qualificar o equipamento, não o suporte. Tá? E, por último, falar um pouco de corrosão acelerada por fluxo, FAC, que é um trabalho que a gente faz lá dentro, nesse caso até sou eu que faço, sobrou para mim, depois dos PDI sucessivos, do Programa de Emissão Incentivado. Então, são de tubulações que já existem lá, e tem que verificar se elas continuam funcionando. Tá? O que é essa corrosão acelerada por fluxo? Tá? É um processo de degradação, de uma corrosão, né, de aço carbono ou de baixa liga. O que acontece? Quando você tem um material, você tem um equipamento de aço, carbono ou baixa liga, de aço, ele gera uma camada, uma película fina de corrosão por cima. É imperceptível, mas gera uma camadazinha bem fininha. Essa camada, ela impede que o oxigênio continue corroendo as camadas que estão embaixo. Tá? Isso é um processo natural. O que acontece nessa corrosão acelerada por fluxo? Tá? Eu tenho uma tubulação, por exemplo, essa tubulação tem um fluido dentro, água ou água e vapor, e esse fluido ele raspa essa camada de protetora de óxido da superfície. Ele vai raspando e carrega embora. O que acontece? Aquela camada fica desprotegida, o oxigênio corrói mais uma próxima camada, o fluido leva mais um pouco, ele corrói de novo e esse processo vai se acelerando. Então, ocorre uma perda de espessura acelerada. Então, quer dizer, se aquilo era para resistir a 20 anos, ele resiste 5, 4.
e pode levar a falha estrutural. Estou mostrando aqui uma foto que aconteceu, uma tubulação desse tamanho, pode ver que ela abriu completamente, a pressão, ela fica tão fina que a pressão interna é suficiente para, às vezes, para romper a, a tubulação, e é uma situação catastrófica, porque essas linhas costumam ser linhas de alta energia, quer dizer, calor, muito quente, com vapor, às vezes com vapor, então muita pressão. Então aquilo quando rompe pode causar acidentes sérios. E é por isso até que começaram a estudar esse tipo de coisa, começaram a fazer esse tipo de verificação. Por exemplo, vou mostrar só com um históricozinho, onde começou lá o primeiro acidente, lá assim mais relacionado, foi diagnosticado como corrosão selada por fluxo, né? Foi nos Estados Unidos, em 82, uma usina termoelétrica, mas a carvão. Que esse processo, a gente vai ver mais para frente, pode ocorrer tanto nas usinas em qualquer termoelétrica, né? Elas ocorrem em qualquer termoelétrica. Então, nesse caso, aconteceu lá em 82 uma usina carvão. Depois nós tivemos nos Estados Unidos com 4 fatalidades em 86. 4 pessoas morreram quando uma tubulação daquela rompeu. Depois tiveram mais alguns, em 89, uma PWR também, uma usina tipo a nossa, parecida com a nossa, mas sem fatalidade. Uma VVR, uma usina tipo russa, na Finlândia, modelo russo, né? Que também sem fatalidade. Outra nos Estados Unidos, outra na Finlândia. Temos essa aqui que eu pulei. Essa carvão, 2 fatalidades nos Estados Unidos. Aí aqui sem fatalidade, alguns outros usinas. E tivemos uma Mirama também muito famosa, 5 fatalidades em 2004, bem recente, inclusive. E essa carvão, tem mais uma carvão que é em 2007. Acho que é o último acidente que eu vi de corrosão acelerada por fluxo com fatalidade. O que a gente tem que olhar? Então, quer dizer, tem um problema, a gente tem que tomar cuidado para esse problema não acontecer. Então, o que a gente faz? A gente olha para quais equipamentos estão sujeitos quais tubulações estão sujeitas a esse tipo de problema. Então, quais são as características? São características do material, geometria, química e termohidráulica. A gente olha essas características, combina com inspeções para verificar as espessuras e faz as previsões. A partir dessas previsões, a gente vai para a próxima, escolhe quais vão ser as próximas peças a serem inspecionadas. Nós não temos condição de inspecionar todas as peças durante uma parada. Vamos lá. O que acontece? Esse trabalho é feito durante as paradas para troca de combustível. Nós temos uma parada troca de combustível acontecendo agora em Angra 2. Ela desliga para trocar o combustível, às vezes tirar algum combustível e botar na piscina, ou só mudar eles de posição para queimar melhor, eles ficarem numa posição melhor de queima. E eles aproveitam essa parada para fazer todo tipo de manutenção em áreas que não podem ser feitas durante o ciclo funcionando. Essas linhas, como eu falei, são linhas que são com muito calor, linhas com muita pressão, então elas nem necessariamente você consegue fazer esse tipo de verificação nelas, de inspeção durante fora da parada, porque elas ficam muito quentes. Você teria que tirar o revestimento térmico e tal, isolamento térmico, que não seria possível de fazer o serviço. Então é feito durante as paradas. Então, a gente faz as previsões, olha na próxima parada quais são as tubulações que nós vamos verificar. E, a partir disso, a gente vai fazendo, a partir dessas inspeções, a gente verifica se o nosso modelo está ok e vai fazendo esse processo toda a parada. Tá? Fala um pouquinho das características. O material. O material é uma grande influência no processo. Por exemplo, ácidos não ligados ou de baixa liga são suscetíveis a FAC, quer dizer, aço carbono, por exemplo, é suscetível a FAC. Conforme você vai colocando cromo, molibdênio e cobre, essas taxas de perda de espessura diminuem. Por isso até que o aço inox é resistente ao FAC. O que significa isso para a gente? Como o nosso sistema primário, que é a região onde está lá a parte do elemento, do elemento combustível, aquela região dentro do prédio do reator, ela é toda feita de aço inox, a gente não tem nem que fazer cálculo de
fazer inspeção de corrosão acelerada por fluxo naquela região. A gente faz no secundário, que é a parte que gera o vapor no gerador de vapor, vai para a turbina, da turbina ele volta, vai para o condensador e volta nesse processo. E são justamente onde tem mais pressão, né? Você olha ali, é bem onde o vapor todo que vai gerar as turbinas para gerar energia. Aqueles são sistemas onde tem mais suscetibilidade, são justamente onde eles têm muita energia. Então, esse é um problema. Por isso que é tão problemático, ou tão agressivo esse problema. Outra coisa, o pH, a gente tem que olhar quais tubulações que a gente vai verificar. Não vou verificar todas as tubulações, eu vou verificar só as que têm característica, eu vou filtrar, não posso verificar todas. É aquele negócio do custo, eu tenho tudo, é caro. Então, vou selecionar quais são. Acho que eu tenho mais problema. No caso aqui, se você tem pH menor do que 8, você realmente tem uma perda de espessura mais significativa. Então, são tubulações sistemas, tubulações que você tem que prestar atenção. Se o pH é muito alto, você não precisa verificar. Oxigênio é a mesma coisa. A partir você tem um pico muito grande, até 10 partes por bilhão de oxigênio, mas depois disso aí, 10, 40, sei lá, ele já começa a perder e a partir de 90 você não precisa nem se preocupar. O problema do pH e da concentração de oxigênio é que a gente, como engenheiro, não consegue muito controlar. Isso é a parte da química, o pessoal da química lá que define qual é a melhor forma. Qual o pH que tem que rodar, qual a concentração de oxigênio. Eles têm os processos lá dentro, eles precisam manter um pH num certo intervalo. Então, a gente não tem muito controle. A gente tem controle do material, a gente pode trocar o material. Essa peça aqui dá problema sempre. Vamos trocar o material. Bota o material inoxidável. Isso é uma possibilidade. O pH e a concentração de oxigênio é mais difícil. A gente não tem tanta flexibilidade ali. Temperatura também é outro que a gente não mexe muito. A gente não tem como, muda a temperatura aí, bota a temperatura fora desse pico aqui. Não dá. A temperatura é aquela, a temperatura que está saindo lá do gerador de vapor é aquela temperatura que vai ser utilizada. Então, a gente vai olhar quais são as tubulações que estão nesse ponto de pico aqui, que a gente vai olhar. Vai olhar nessa região de 150, onde tem um máximo. Depois de 260 e antes de 40, temperatura ambiente, não tem muito, as taxas de perda de espessura não são muito grandes. A velocidade do fluxo é outra que a gente também não pode mudar, mas também influencia. Quanto maior o fluxo, maior a velocidade do fluxo, mais ela tem capacidade de raspar aquela camada de protetora. Então, maior é a taxa de perda de espessura. Geometria é outra coisa. A gente também nem sempre a gente pode modificar a geometria. É confuso também, é complicado também. Mas o que acontece com a geometria? Por exemplo, eu tenho uma tubulação, um tubo comprido. O fluxo dentro dele é basicamente laminar. Então, como o fluxo é laminar, a taxa de perda de espessura é menor, porque tem menos o fluido tem menos capacidade de tirar aquela camada protetora. No caso de uma curva, por exemplo, depois que ele passa numa curva, o fluxo é totalmente turbulento. Então, aquela turbulência ele gera mais possibilidade, mais capacidade de retirar aquela camada protetora. Ele tem mais fluxo, mais energia, né, para retirar aquela camada protetora. Então, depois de curva, depois de redução, tudo isso, ou depois de sei lá, uma válvula, por exemplo, depois disso sempre temos que nos preocupar um pouco a mais com a tubulação reta que vem depois desse trecho. Tubulação reta que veio antes de uma válvula, por exemplo, não tem tanto problema que a que vem depois, porque a que vem depois tem um fluxo um pouco mais turbulento, então a gente tem que prestar um pouco mais de atenção naquilo. Então, quando a gente vai planejar onde que vai olhar, tudo isso são inputs válidos. Então, o nosso trabalho lá, como engenharia de apoio, né, que é a nossa engenharia do nosso departamento lá, a gente identifica quais são os sistemas que são suscetíveis, baseado todas essas características. A gente tem um programa onde a gente modela as tubulações, onde coloca como que essa tubulação qual o material, qual a espessura, qual a temperatura, a gente coloca isso tudo no programa. E esse programa vai fazer essas contas para a gente. Eles têm basicamente aqueles gráficos embutidos dentro do programa e ele usa aquilo para fazer as previsões. Baseado nisso, ele identifica os pontos críticos, a gente seleciona quais peças a gente vai fazer na inspeção na próxima parada e avalia e
pede para o pessoal da usina fazer as inspeções. Eles mandam os dados de volta para a gente, dado de inspeção, a gente avalia esses dados, pode calibrar um modelo para ver se está tudo ok, determinar a curva de tendência. Qual é a tendência? Essa aqui. Nessa aqui, aparentemente, essa aqui fica... essa, essa, essa tendência aqui, a tendência que ela está perdendo a espessura cada... sei lá, 1 milímetro por ano e tal, então é baixo, então não preciso me precaver agora. Minha vida útil dessa aqui é de 10 anos. Então, daqui a 10 anos eu me planejo para fazer a próxima inspeção naquela linha. Eu me programo para ver a próxima linha que pode estar um pouco mais, a linha do lado pode estar um pouco mais fina, então ela pode estar com ter uma pedra de espessura maior ou nunca ter sido inspecionada, então a gente tem que olhar para aquela linha em especial. E, no caso de uma linha estar com uma espessura muito baixa, você olha assim e fala, essa linha aqui não vai resistir à próxima parada. Quando eu corro o risco de, na próxima parada, dar um problema entre essa parada e a próxima parada. Ela só vai durar mais 6 meses, essa linha. Não tem parada um pouquinho mais de um ano. Então, se eu acho que ela vai durar 6 meses só, eu vou fazer um reparo, eu vou fazer a substituição. Se eu não conseguir fazer a substituição, as linhas às vezes são muito grandes, os equipamentos são muito grandes, então às vezes a gente não tem material para isso, a gente programa para a próxima parada, e na próxima parada a gente faz a substituição, faz um reparo agora, e na próxima a gente substitui. E eu posso dar proposta de ação mitigadora, posso chegar e falar o seguinte, essa linha que dá problema sempre, troca essa linha por uma linha de aço inoxidável, se der, né? E também temos a equipe de ensaio não destrutivo e de manutenção, que a equipe fica estacionada em Angra. Eu não falei, mas nosso departamento é basicamente todo no Rio, né? A gente trabalha na sede, então a gente dá suporte para as usinas. Então, o que eles fazem lá na essa equipe? Eles preparam as áreas para inspeção com a marcação do grid. O grid onde vai ser inspecionado, a gente olha em alguns pontos, também não tem como fazer inspeção em tudo, a gente faz em alguns pontos e faz extrapolações. Inspeção, aí fazem inspeção por ultrassom, visual ou radiografia digital, emitem os protocolos de inspeção, falando, esse ponto aqui deu tanto, esse ponto deu tanto, esse ponto deu tanto, e executam os reparos e substituições que a gente recomendar. É um trabalho em conjunto, eles fazem a parte da parte mais do campo e tal, e a gente está na parte mais do escritório. Então, aqui eu vou mostrar para vocês aqui, uma linha até nossa. Então, tá vendo? Esses pontos aqui em amarelo esse aqui é o tal do grid. Então, eles têm uma ordem certinha aqui, dá para ver aqui a numeração, para a gente poder fazer a linha de tendência para as próximas paradas. Tem também a coluna L, M aqui. Então, tem tudo especificado para a gente verificar se realmente aquele ponto está perdendo espessura ou não. Então, cada uma dessas bolinhas amarelas aqui, é onde vai ser feito a inspeção. Dá para ver que no trecho aqui, depois, quer dizer, a curva termina aqui, tem um trecho de reto que é inspecionado e depois disso não precisa inspecionar mais. Tanto é que nem foi retirado o isolamento térmico. E antes da curva também não precisou, porque aqui o fluxo é laminar. Então, o problema maior é na curva e logo no trecho reto, logo depois. Então, tem tudo isso especificado, tem tudo uma norma para isso, e a gente faz esse trabalho aí, toda a parada. Alguma pergunta? Acho que acabou. Não sei se alguém tem alguma pergunta, porque aqui no chat ainda não tem. Agradecer a tua palestra, que trouxe alguns pontos bem interessantes, que com certeza a gente não vê na graduação. Agradecer a presença também do professor Rodolfo, que deu apoio nessa nossa ideia de trazer esse tema, está aqui com a gente nesse período para poder gerar mais dúvidas, se for o caso. A Fernanda tem uma pergunta, então vou pedir para ela fazer a pergunta antes de eu fazer, que eu também anotei aqui. Oi. Agradecer, né, a palestra, foi boa, muita informação, imagino, né, dos alunos também. Dá para perceber que o trabalho é muito multidisciplinar, né? Você sai bem daquele beabá não é do beabá, mas você sai um pouco do que a gente vê normalmente na graduação, né? Na parte de engenharia civil. E aí umas dúvidas que eu fiquei é quando você fala desses sistemas da tubulação,
eu imagino que você vai verificar, assim como na disciplina, né, de resistência dos materiais, você vai verificar as tensões, você vai ver as pressões internas. Numa tubulação enterrada, você também vai ter lá as pressões externas. E aí, e logo no início você falou, né, que uma usina vem de um projeto alemão e a outra usina vem de um projeto americano. Então, para essas verificações, esses cálculos, né, como é que usa, como é que funciona essa questão das normas, né? É norma brasileira? É uma mistura? Como é que funciona? É, bom, é meio que uma mistura, assim. A gente tem realmente a usina americana Angra 1, ela tem como base o ASME, né? É o que a gente usa lá. E a usina de Angra 2 é KTA e DIN. Então, a gente tem que fazer cada uma em teoria você segue um, mas no final das contas a gente faz tem meio que algumas coisas são meio que envoltórias, algumas coisas a gente faz envoltória para as duas e não vai ter processo, por exemplo, vou calcular uma plataforma metálica. Viu lá que como que o cálculo daquela plataforma tem que ser para Angra 1 e Angra 2. Então, a gente tem é, uma, um documento, né, que rege como que a gente tem que fazer uma plataforma metálica. Esse documento que alguém que fez lá atrás, que não fui eu, foi antes de não entrar, né, mas do nossa gerência, pessoal da gerência que implementou esse documento, ele fez a conta com as duas. Ele tem que passar para as duas. Então a gente sabe que usando aquele documento a gente pode fazer para Angra 1 e para Angra 2. Angra, o problema é que muitas coisas da parte nuclear é que é um pouco mais a gente tem um pouco mais de segurança. Aqueles coeficientes de segurança que a gente usa é tudo questão de probabilidade, né? Então, o que tem mais... por que o aço é 1,15 e o concreto é 1,4? Porque o 1,15, o aço tem muito mais previsibilidade. Então, você consegue diminuir a margem de segurança. O concreto você tem menos, que é mais artesanal, assim, né? Vamos dizer. Então, você tem um fator maior. Esses fatores de segurança para parte nuclear são fatores de segurança um pouco mais folgado, assim, a gente precisa de um pouco, tem um pouco mais requisito. Você não pode simplesmente, vou usar o mesmo que eu vou usar para prédio ali do lado de fora, eu vou fazer? Não, eu vou usar uma norma que é um pouco mais, exige um pouco mais de margem. E essas normas não tem norma brasileira para isso. Tem normas, tem o ASME, tanto no ASME quanto na KTA. A KTA é uma norma justamente alemã para isso, para a parte nuclear. Elas são específicas para a nuclear, então elas têm fatores de segurança um pouquinho diferentes. Mas também temos que a gente não pode também, vou fazer um prédio aqui e não vou seguir a NBR, não pode. A gente faz senão a gente faz um agregado de todas, né? Tá certo, então. Obrigada, Monique. Oi, como ainda não teve algumas perguntas aqui no chat, eu vou também incluir aqui algumas dúvidas, pegando o gancho da questão da corrosão. Como a Fernanda falou, é bem multidisciplinar, né? O que você apresentou. Por exemplo, essa parte de análise de corrosão em outros lugares normalmente é feito pelo engenheiro mecânico, e não pelo civil. E aí a questão é assim, existe uma ligação muito direta das disciplinas de divisão entre mecânica e civil, ou acaba que é mais visto mesmo sendo mais ligada à mecânica pela equipe de civil? Então, o que acontece? No nosso caso, agora é departamento, né? Departamento de análise de tensões. Então, quer dizer, nós tratamos da parte de análise de tensões. Então, o que vier de mecânica ou civil, a gente faz. Essa parte da tubulação ali é aquela conta simples que quem não teve aula ainda de resistência materiais vai ter e vai ver que é aquela do pressão, diâmetro, espessura, aquela conta básica lá. Tem os fatores de segurança em cima, mas a conta é basicamente essa. Quanto maior a pressão, maior o diâmetro, maior a tensão.
quanto maior a espessura, menor a tensão. Então, o engenheiro civil, a gente vê isso no meio da faculdade, então a gente vê que não é estrangeiro para a gente. É claro que parece muito mais de mecânica, e talvez até seja, mas essa parte de tubulação, isso dá para a gente fazer tranquilamente como um engenheiro civil. A parte de fluido, mais do fluxo, né? Vou calcular como que é o comportamento daquele fluido ali. A gente tem um colega lá que é engenheiro mecânico, ele faz essa parte de fluido, ele tem programa também de elementos finitos para isso, tá? Elementos finitos não é outra coisa. Então, algumas coisas já ficam um pouco mais difíceis para o engenheiro civil fazer. Outras coisas, engenharia mecânica e engenharia civil são muito parecidas para algumas coisas. Então, né, é nessa área que a gente faz muito serviço. Nesse caso, esse serviço que das tubulações, né? Mas não é muito diferente do que talvez você, Monique, fizesse aí como na parte de metálicas e tal. A gente só tem o nosso taxa de corrosão um pouquinho mais difícil de calcular. Mas a fórmula é a mesma, aquelas fórmulas básicas de resistência de materiais. Ok. Você falou dos programas de elementos finitos. Qual que vocês mais empregam? Hoje lá o carro-chefe é o ANSYS, tá? Aí nós fazemos todo tipo de serviço, né? Tem uns que a gente não pode nem mostrar, né? Por as imagens e tal, mas a gente tem lá. Por exemplo, fiz o cálculo. A gente teve que, na época que a gente estava em construção de Angra 3, logo que eu entrei, a gente teve que validar alguns cálculos da parte de cálculo de armadura, né, do prédio de Angra 3, do prédio do reator, inclusive. Então, eu fiz nuance e tal. Foi até um algoritmo, né, que o Rodolfo inventou, né, vamos dizer, inventou assim, implementou a primeira vez, e eu portei para dentro do prédio do reator. Um trabalho assim bem legal. Então, quer dizer, foi nuances. Mesmo trabalhando com concreto, tal, a gente fez aquele cálculo de armadura, a taxa de armadura e tal, a gente fez. O ANSYS tem essa capacidade, né? Depois, quem quiser fazer que trabalho com a Monique sabe mexer no ANSYS também. Então, ela dá para ver lá que você pode programar bastante, ver várias coisas. Fernanda e Rodolfo também, os três estão aí, né? Os três sabem mexer no ANSYS. Pode escolher qualquer um dos três fazer o trabalho, que não tem problema. Então, a gente faz a parte do ANSYS, a gente usa o ANSYS para isso. Usa o ANSYS também, o CFX, que é a parte que o Alexandre usa para a parte de fluido. Nós temos para a parte, podemos fazer parte térmica também com o ANSYS. O ANSYS tem muita capacidade, então nós usamos bastante. Mas também temos outros que a gente usa para situações mais específicas, né? Programas mais voltados para tubulação, então nós temos um programa que é usado para isso, mas o carro-chefe mesmo é o ANSYS hoje. Sim. Falando um pouquinho, o seu concurso foi para mestrado, né? Então você trabalha numa área que tem muita relação ainda com talvez não diretamente, mas com esse aprimoramento, né? E você falou sobre a questão de fiscalização da engenharia civil. Teria como você falar, explicar um pouquinho quais são as possibilidades do engenheiro civil ser mestrado? Por exemplo, ele só trabalha na fiscalização na obra de Angra, eles podem trabalhar na parte de administração, no prédio central, algo que você saiba dividir aí para o pessoal? Tá. Então, a nossa área realmente é uma área um pouco mais especializada, né? Então, eles pediram, na época lá do concurso, pediram um concurso para um engenheiro que tivesse mestrado, pelo menos. Tinha acabado de fazer o mestrado, então dei sorte, né? Então, eu entrei nessa área do Dante. Tem gente que foi para lá que não. O pessoal mais antigo, então, tem bastante gente que entrou sem o mestrado. Tem gente lá no departamento que não tem o mestrado, vamos botar assim, que é muito boa. O Hélio trabalha com a parte de concreto, ele é muito. Se tiver que calcular alguma coisa, eu peço para ele sempre. Não tem mestrado. Mas temos outras áreas. Nossa área fica mais voltada. Nosso departamento ele fica dentro de um
superintendência de operação. Então, nós estamos mais voltados para a parte de suporte à operação. Então, por isso que muitos dos nossos trabalhos são voltados assim, diretamente para o que está acontecendo na usina lá. É um problema desse do corrosão acelerada por fluxo, outros tantos que a gente tem para fazer. Mas também temos a departamento a superintendência de engenharia. Nessa superintendência de engenharia, por exemplo, eles fazem muita coisa que está voltada para a construção de Angra 3, por exemplo, hoje. Então, o do AS também está com eles. A superintendência de engenharia é a superintendência que toma, vamos dizer, está tocando do ponto de vista do nosso lado, né? Porque essas coisas são licitação, mas está tocando o Angra 3. Então, tem gente lá que faz. A Angra 3 está parada, já está parada há uns anos. Como a gente viu lá, ela tá lá coberta, então Angra 3, mas mesmo assim, nós temos uma série de equipamentos que foram entregues. Esses equipamentos, eles têm que ser mantidos em condição de funcionar daqui a um tempo. Então, tem uma equipe que faz a manutenção desse almoxarifado. Temos a equipe que dá suporte na parte de fiscalização das obras. Nós temos uma equipe lá mesmo no outro departamento, que faz, por exemplo, a parte cálculo de todos os cálculos que estão sendo feitos lá para a Angra 3, por exemplo, concreto, eles fazem a verificação também como nós estamos fazendo. E lá não foi pedido, acho que da última vez, mestrado, para eles não foi pedido. Então, o cara não precisa fazer mestrado para entrar lá. O meu concurso em especial foi para o meu departamento, mas tem outros departamentos que fazem, desde a parte de fiscalização, a parte de cálculo mesmo, cálculo de concreto, em outras áreas que o concurso foi feito sem. Então, o cara pode se inscrever lá, que tem coisa legal para fazer, quando tiver, né? Tá, e a última pergunta era para falar um pouquinho, na verdade vou juntar as duas perguntas, mas você falou dos contratos dessas obras maiores, mas existem contratos de coisas menores e que envolveriam engenheiro civil, e também a questão de, quando você falou de tsunami, terremoto de projeto, isso é feito nesses contratos desses projetos, ou é feito primeiro internamente antes de sair essas licitações? Não, vamos dizer, o terremoto de projeto, fora É que hoje em dia é diferente, as coisas são diferentes, né? Por exemplo, a Angra 1, ela foi comprada pronta, assim, o cara chama de turnkey, como é igual comprar um carro numa loja. Chegamos lá para os americanos e falamos, nós queremos uma usina nuclear. Eles vieram aqui, entregaram, montaram, contrataram, fizeram o projeto, botaram aqui para a gente, só entregaram na hora de que estava pronto. Angra 2, não, teve transferência de conhecimento. Teve gente que foi para a Alemanha, teve muito alemão que veio para cá, para o Brasil, e eles vieram ensinar e tal. Então, muita coisa foi feita aqui. Parte de cálculo, os espectros foram calculados aqui. Mas, hoje em dia, esses espectros já foram calculados. Se eu tiver que fazer, por exemplo, a menos que tenha, vamos dizer, no caso de Fukushima lá, foi feita uma revalidação. Esse cálculo eu não me lembro se esse Fukushima... Não, teve um contrato para revalidar o terremoto e tal, mas tinha gente da eletronuclear participando. Era como se fosse um comitê e tinha gente trabalhando lá junto. Gente de fora e gente de dentro. Professores de uma série de faculdades e tal. Era um trabalho legal. Deixa eu ver. Então, o que acontece hoje? O cara vou fazer lá uma obra lá dentro. Eu tenho que passar para ele, como uma licitação dessa, eu tenho que passar para ele quais são os dados de entrada. Vocês vão fazer a obra, o trabalho de vocês tem que garantir isso aqui. Então, nós passamos para eles os espectros, por exemplo. O cara vai instalar alguma coisa, fazer um prédio novo para botar um diesel novo de emergência. Se a gente vai fazer o prédio, a gente passa para eles, o prédio tem que resistir a esses esforços. Os caras fazem os cálculos e vê se passa ou não. O cálculo da ponte rolante de Angra 1, que eles vão ter que fazer algumas modificações. A empresa teve que fazer... A gente passou para elas quais eram os terremotos e tal, passamos algumas informações, eles, a partir desses dados, eles recalculam. Qual foi o outro pedaço do teu...
Não, era só saber se existem outros contratos menores e que o Ah, engenheiro civil seria envolvido não só de projeto, como de obra, de uma maneira geral. não tem, por exemplo, durante a parada tem muito, né? Porque o cara tem que fazer, por exemplo, uma manutenção numa tubulação enterrada. Então tem lá vai uma equipe lá para fazer esse serviço. Ou coisa do tipo, vou fazer uma estrutura metálica, uma plataforma. Tem uma equipe lá que vai fazer. Tem gente contratada para fazer esse serviço. É uma empresa, né? Que não contratar assim, empresa pública assim, não contrata uma pessoa assim isolada, né? Tem todo um processo de licitatório e tal. Então, uma empresa ganha aquilo, aquela empresa tem os engenheiros civis lá, ou contrata os engenheiros civis, dependendo da demanda dela, e fazem esse serviço. E tem contratos que duram um ano inteiro, porque alguns desses trabalhos só podem ser feitos durante a parada. Esse, por exemplo, do FAC é só durante a parada, porque a temperatura é muito alta. Não tem como o cara botar lá, desencapar aquela tubulação, espetar lá um equipamento sensor do lado dele. Primeiro vai queimar o equipamento, segundo vai queimar a mão. Então, esse tipo de serviço não pode ser feito. Mas tem uma série de outros serviços que podem ser feitos fora da parada. Então, eles são feitos por engenheiros civis lá. Costuma ser em Angra. Quando o Angra 3 estava funcionando, tinha bastante engenheiro civil trabalhando para fazer os cálculos validar os cálculos dos prédios, dos edifícios e tal. Então, tinha uma equipe toda que fazia esse serviço de uma empresa contratada. Agora está meio, vamos dizer, estão falando aí de Angra 3 voltar, né? Então, se voltar, vai dar uma demanda para isso aí. O pessoal fazer esse tipo de serviço. Tanto o trabalho do pessoal vamos dizer, se o pessoal quiser ficar no campo significa que é ir para Angra. Você vai para Angra e vai fazer acompanhamento de obra, fazer qualquer coisa. Se for trabalhar em escritório, pode trabalhar aqui no Rio. A equipe era ali, até perto da Eletronuclear, ali no centro. A outra empresa faz esse serviço. Foi lá uma vez ou outra. Ok, é bom porque aí os alunos conseguem ver também essas áreas, mesmo que sem o concurso, existem áreas que podem ser trabalhadas, né? Sim, sim, sim. Obrigada, André, pelas respostas às perguntas, pela palestra, mais uma vez. Não sei se o Rodolfo quer falar alguma coisa. Bom, agora quero, né? Primeiro, bom, a gente tem que dividir a vida em dois papéis, né? Eu primeiro vou falar no papel de professor da UERJ também, né? Então, primeiro é muito bom ver vários alunos aí, inclusive as professoras, né? Então, nós temos aí as duas professoras ex-alunas, o André é meu ex-aluno também, e vários outros que eu estou vendo aqui na lista também, ex-alunos. Espero que todos estejam bem, que tenham passado bem, que os familiares estejam bem. E eu quero, fundamentalmente, dar parabéns pela iniciativa. Eu acho que é muito importante esse tipo de coisa, até para ver que a vida continua, né? Apesar de ter mexido aí com a nossa rotina, isso mudou muito. A gente está há mais de 100 dias em trabalho remoto e isso foi uma mudança muito grande no nosso trabalho. E a gente trabalha, para quem acha que a gente é funcionário público, a gente trabalha de 8 até 7 agora, né? Então, primeiro, eu acho que a iniciativa foi ótima, a palestra do André foi excelente, e eu acho que dois pontos que são interessantes estão relacionados ao fato de ser multidisciplinar, né? Então, tanto eu, quanto o André, quanto a Monique, quanto a Fernanda, nós somos engenheiros civis, né? E qualquer um de nós estaremos capacitados a trabalhar nesse tipo de análise, que é um departamento que faz análise de tensões, quer dizer, e é exatamente o tema de resistência a materiais. Então, o que a gente aplica são conceitos básicos que a gente aprendeu na universidade e que, obviamente, a gente, com o passar do tempo, a gente conseguiu evoluir um pouquinho mais e usar programas mais sofisticados e fazer análises mais complexas. Então, qualquer um de vocês estaria qualificado para isso. Eu teria que ter feito a pergunta, porque nós temos vários ex-alunos também que trabalham em firmas contratadas prestando serviço para a gente em Angra, né? Então, eu acho que, bom, eu fico muito feliz de ver que o papel de professor
conduziu 2 professoras, a gente tem mais professores para os meus alunos, né? Tem o Piquini, tem o Bruno, e senão eu estou ficando velho, né? Essa é a primeira constatação óbvia. E pela eletronuclear sempre é um desafio muito grande, né? Tem um departamento de qualificação muito boa, e o André falou que a gente não tem só engenheiro com mestrado, a gente tem, óbvio, doutores, temos mestres, temos engenheiro só com graduação, mas assim os desafios são muito grandes e os projetos são muito grandes, né? Então, como vocês podem ver, o André falou do projeto dele inicial em Angra 3, é um projeto muito interessante, que a gente faz uma coisa que não é típica da nossa área, que é fazer cálculo de armadura, mas a gente fez toda a implementação e fizemos uma metodologia muito interessante para justificar que a Angra 3 está bem projetado. Então, isso possibilitou que a concretagem tenha avançado tanto quanto hoje. Então, fundamentalmente, eu queria simplesmente dar parabéns aí para a iniciativa, para o André pela palestra e a todos esses queridos ex-alunos que estão aí presentes e aguentaram a prolixidade do André. Um grande abraço, boa noite para todos. Obrigada, Rodolfo, pelas palavras. Acho que a gente pode encerrar por hoje. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigado.